Olá, hoje eu vim contar para vocês uma história muito legal que demonstra aí, né, os exercícios, como eu utilizo o treinamento mental, as técnicas no meu dia a dia, inclusive em competições, e principalmente relacionado ao vídeo anterior, que dá dicas de como você deve fazer para não repetir situações e tudo mais, e como que você deve saber quando você está indo no caminho certo, qual o caminho, melhor caminho para escolher e tudo mais. E aí nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês isso. O título aí deve ter dado um susto, mas vocês vão entender uma experiência muito legal. Antes de mais nada, obrigado por vocês estarem aqui. Se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações, já compartilhe esse vídeo e vamos lá. Em 2012, eu fui convidada por três caras para fazer, três colegas meus das corridas de aventura, de mais de 500 quilômetros. São 6 dias normalmente, né, de prova. As primeiras equipes fazem 3, 4 dias, mas a prova como um todo ela dura 6 dias. E realmente é uma prova muito desgastante, muita navegação, então às vezes a gente se perde, né? Ela não pode usar GPS nem nada, a gente tem que ir mesmo pelo mapa, pela bússola, e navegando à noite, né? E à noite tudo é difícil, enfim. A gente tava lá participando da prova, quando a gente começou a ter uns probleminhas na equipe, de machucar, torcer o tornozelo, né? Eu tive bastante bolha nos pés e tudo. Só que teve um determinado momento na competição que a gente já tinha feito, eu tinha acabado de fazer 140 km de bike, só a largada da prova já foi com 50 km de canoagem. A largada, primeiro dia de prova já de cara, né? E aí depois desses 50 km de canoagem, foram 20 de trekking, se eu não me engano, que a gente se perdeu muito, assim, a gente não achava o caminho certo, assim, mas muito mesmo, por mais de 10 horas a gente ficou perdido no meio do mato. Depois, acho que foram 30 quilômetros de bike, depois foram mais, acho que 20 de canoagem, e depois mais 140 de bike. E aí depois desses 140 de bike, a gente tinha mais 30 quilômetros de trekking. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Não me lembro exatamente não, porque foi 2012, né? Já tem um tempinho. E aí a equipe já estava bem, né, desgastada, porque nesses momentos a gente se perdeu algumas vezes e realmente ficava assim muitas horas perdidas. Às vezes descia, quando chegava lá embaixo algum morro, assim, ih, tá errado, vamos voltar. E tinha que subir o morro, assim, com aquela decepção de estar no caminho errado, isso vai desgastando, né? Mas enfim, chegou no ponto que eram 30 quilômetros de trekking, era um ponto chamado, lá no interior, né, de Goiás, que se chama Vão de Almas. É um reduto quilombola. E tipo uma comunidade, né, quilombola, na verdade. E aí é uma região que não tem luz de jeito nenhum. São 53 mil quilômetros quadrados que não tem luz. Ou seja, nossa comunicação com a nossa equipe ficaria difícil, né? Porque o rádio não pega, celular não pega nada. Então, e ali a gente já tava com umas baixas na equipe, um dos caras já tava com o tornozelo que tinha torcido, mas estava inchando muito. E como é que a gente ia fazer mais 30 quilômetros de bike, né? De trekking com a pessoa com o tornozelo inchado, que é o tipo da coisa que, por mais que a pessoa tenha mente forte, queira continuar, é difícil, né? Porque tem horas que não dá, né? Não tem como. Enfim, e não teria como avisar a equipe. Essa é a nossa maior preocupação. Qualquer coisa que acontecesse com qualquer um de nós ali, não teria como avisar. De qualquer forma,
a gente foi, né, fazendo o possível até que chegou num ponto em que realmente não dava mais para ele continuar caminhando e a gente teve que parar. Realmente ali, já naquele ponto, o nosso rádio não pegou. E a gente não sabia como que a gente ia avisar a equipe, né? Que a gente não ia continuar na prova. E aí, tava naquela coisa, a gente parou na beira de um rio, sem saber exatamente o que fazer. E aí eu lembrei das técnicas. E aí que começa, né, o grande lance. Aí eu fiquei um pouquinho assim de lado, comecei a respirar e falei para os caras: olha, fica aí, não sai daí, que eu vou dar uma volta para ver se eu arrumo ajuda pra gente. E aí eu respirei, fiquei pensando, vou pra direita, vou pra esquerda, vou pra trás, e resolvi ir pra esquerda, né, fazendo as técnicas. E aí quando eu cheguei um pouquinho mais à frente, eu ouvi barulho de pessoas conversando. Cheguei, tinha uma família preparando o almoço do lado de fora assim da casa, mas uma casa bem simples, pessoas muito simples. E aí eu contei pra eles, eu conversei com eles, eu falei: olha, aconteceu isso, a gente tá numa competição, tem mais 3 caras da minha equipe ali no Rio, e a gente tá querendo saber assim como que a gente se comunica com alguém, se existe algum carro, algum caminhão, alguma coisa que leve as pessoas para a cidade mais próxima, alguma coisa assim. E aí o cara, né, o responsável lá pela família e tudo, ele falou: olha, eu vou até falar pra vocês, mas antes de mais nada, vamos lá no Rio, chama seus amigos, porque vocês vão almoçar com a gente. Eu: não, que isso, a gente tem nossas comidinhas aqui de competição, não quero atrapalhar, né, uma família bem pobre. Ele: não, vocês vão almoçar com a gente faz questão, chama eles lá. Aí eu voltei, chamei os meninos. A gente sentou, era um panelão de arroz, um panelão de feijão, mais nada. E eu acho que o arroz, o feijão tinha jiló misturado assim. Era a refeição deles. E aí eles fizeram questão, fizeram um pratão pra gente assim. E vem, vamos almoçando que a gente vai conversando com vocês. E aí ele falou: olha, tem realmente eles chamam de carro, mas aqueles caminhões pau de arara, sabe? Que passa aqui, mais ali na frente, eu levo vocês lá daqui a pouco. Mas assim, às vezes também não passa. Eu acho que hoje passa, pode ser que passe, não sei. O que vocês têm que fazer? Eu levo vocês lá e vocês ficam na estrada esperando pra ver se ele passa. A gente já tá, tudo bem, começou a chuviscar. E a gente, não tem outra opção, né? Vamos rezar e torcer pra que passe. E aí ele foi conversando com a gente, ali naquela região já tinha pelo menos escola, né? Então o pessoal já conversava melhor, já tinha uma consciência das coisas, até um pouco politizado esse, mas muito simples mesmo. E ele levou a gente pra beira da estrada e falou: ó, é aqui, vocês param e esperam. Aí a gente ficou, e nada de passar, e nada, e chuviscando, e a gente sentado ali naquela estrada. Aí eu comecei a rezar, né? Ai meu Deus, dá uma luz. Aí vem vindo o seu João, que era amigo do cara que tinha levado a gente lá, que agora eu esqueci o nome. E aí seu João vem no jeguezinho dele e veio falar com a gente, né? Perguntar o que estava acontecendo, se precisava de ajuda. E a gente explicou a situação. E aí um dos caras da equipe chegou e falou: por acaso você tem um celular? Eu falei: gente, que louco, né? O celular aqui não pega nada, como é que o cara vai ter um celular? Mas foi a sorte, assim, a salvação, porque ele falou: sim, eu tenho celular. Aí a gente olhou pra cara dele: sério? Ele: só que não pega aqui. A gente tem que ir mais lá na frente, assim, eu tenho que ir de jegue. Eu falei: opa, então tá, eu posso ir com o senhor. Ele falou: não, mas é cada um num jegue. Vamos lá em casa que eu vou montar um jegue pra você. Aí, fui eu no jegue. Eu falei pros meninos: podem ficar tranquilos, eu vou. E aí o seu João montou o jegue pra mim lá, e lá fomos nós dois. Eu no jegue e ele no outro.
Mas, gente, eu achava que era assim, olha do lado, né? 10 minutinhos. E tome passeio de jegue, tome passeio de jegue e vai. Entra em trilha, sai de trilha, entra em rio, sai de rio. Gente do céu. Aí foi 1 hora, gente, de jegue. Chegamos numa área que não tinha nada, assim, uma árvore, né, meio que um descampado, assim, aí tinha 2 pedrazinhas que eles fizeram de banco, porque ali, de toda aquela região, é o único lugar que pega celular. E aí a gente sentou, ele, ó, agora é sentar e esperar ver se o celular pega. Senta um pouquinho pra lá, joga um pouquinho pra cá e vai tentando captar o sinal. E lá ficou eu e o seu João, tentando captar o sinal do celular. E não conseguia, eu tentava ligar, daqui a pouco caía e não dava sinal. Eu assim, gente, não é possível, eu não vim aqui à toa. Tudo que eu acredito assim, né, essa questão da energia, eu não tô aqui à toa, não é possível. Aí eu abaixei a cabeça uma hora e comecei a rezar. Meu Deus, dá uma luz de novo, né, igual da estrada, igual da beira do rio. Aí, e da estrada. Aí de repente, quando eu levanto a cabeça, tá vindo um outro cara. Eu falei, nossa, não acredito, né? Esse cara que vai trazer a resposta, tenho certeza. Aí o seu João, é meu cunhado. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou, veio telefonar também. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Meio do nada, ali era o único lugar que o celular pega e tudo mais, as pessoas se encontram ali. Aí o cara veio e começou a falar no telefone, falar. Eu falei, dá licença. Como é que você tá conseguindo falar? Eu tô aqui mó tempão tentando ligar meu celular, não pega de jeito nenhum. Aí ele, mas o que tá acontecendo? Eu expliquei, a nossa equipe de apoio tá em Cavalheiros e a gente precisa falar com eles porque a gente não tem como sair daqui e tudo mais. Ele falou, eu tava falando com meu irmão que tá lá. Eles estão aonde? Eu falei, eu não sei exatamente. Um monte de carro, uma bicicleta, com tudo assim, entendeu? Um movimento danado. Eles vão saber, mesmo que eu não saiba te dizer onde, eles devem saber onde está acontecendo esse evento na cidade. Então tá, eu vou ligar pro meu irmão. Aí ligou, explicou a situação, falou, ele sabe onde é que é assim, ele tá indo lá de moto. Espera mais 10 minutinhos que quando ele chegar lá, ele vai ligar. Aí beleza, esperamos 10 minutinhos, daqui a pouco eu ligo o irmão dele, já estamos com a equipe de vocês aqui, fala aqui com eles. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí chegamos, né, falamos com a equipe, explicamos o que aconteceu, sei que lá. E aí a pessoa assim, tá, mas como que a gente chega aí? Qual que são as referências? O GPS não pega nada. Aí o irmão né, o irmão que ligou pra gente, que tava lá do lado nosso, ele falou assim, eu tô precisando ir pra lá. E eu tava sem carro, tava sem carona, porque de moto não quero ir. Então eu vou com vocês e levo vocês. Olha isso, gente. O cara não só conseguiu a comunicação com a gente, como virou, né, foi guiando a nossa equipe até a gente e ainda ele se beneficiou, porque ele também queria ir pra lá e não sabia como, foi de picape, de ar-condicionado e tudo mais. Então todo mundo se beneficiou, né? Então, tudo isso porque, né, a gente se conectou, né? Eu falei, não, vamos escolher o melhor caminho, a gente vai achar uma solução, vamos ver o melhor e tudo mais, que teve essa conexão. Mas aí não terminou, gente. Que eu fiz o título desse vídeo, né, do jeito que foi, falando do jegue. Porque aí eu passei por uma coisa muito impressionante também. Essa história, essa situação foi cheia de aprendizados. Depois de resolvido tudo, eu tô querendo pular de alegria, querendo abraçar eles, assim, de tão feliz que eu tava. Começou a escurecer. E aí o seu João falou, ih, menina, eu esqueci a lanterna. Aí eu falei, nossa, seu João, e agora? Era um breu. Mas assim, né, achei, mas tudo bem, não, daqui a pouco vai ficar muito escuro e a gente não vai ver nada, mas eu falei, como é que a gente volta? Eu falei, liga não, o Jeg sabe. Eu, quê? O Jeg sabe, ele não erra não. Aí eu, é sério isso? Vamos, pode montar aí no Jeg que você vai ver só. Gente, o mesmo tempo que o Jeg levou pra ir, ele levou pra voltar, a gente não se enxergava. Ele no Jeg, eu no outro, a gente não se enxergava. A gente aqui gritar, ei, tá aí, tá tudo bem. Uma distância pequena, era muito. Gente, pensa, 53 mil quilômetros quadrados sem luz. Era muito escuro, era muito brilho. E o Jeg não errou nada, entrou em trilha, saiu de trilha, entrou em rio, saiu de rio da mesma forma e ele foi. Então,
Moral da história, né? Na verdade, quando a gente fala assim, ah, fulano é um jegue, todo mundo olha isso de uma forma negativa. Por quê? Porque o jegue, ele só enxerga aquele caminho. Ele, mesmo caminho que ele vai, mesmo caminho que ele volta, ele não abre o olhar para ver nada além. Isso é ruim em muitos momentos, mas tem momentos que é bom, como tudo na vida. Olha como é importante a gente relativizar tudo, né? Uma coisa boa do jegue é que ele tem foco. Ele traça um caminho, ele vai e volta naquele mesmo caminho, não olha para o lado e vai e faz. Então, em alguns momentos a gente tem que ser jegue, a gente tem que agir como jegue. O que a gente não pode é nunca estar pronto para reavaliar o caminho, né? Mas na hora que a gente decide o caminho que a gente quer, a gente tem que ser como jegue, sim. E, sabe, sem atalhos, com foco, com determinação, né? Com segurança. E assim a gente foi e voltou, chegou lá, os caras não acreditaram. Quando eu contei pra eles tudo, eles ficaram loucos, assim, super felizes. E essa família ainda, seu João e a esposa, que eu também não me lembro o nome, eles ainda cederam a cama deles para os meninos dormirem. Eu e o outro preferimos dormir na rede. Então tinham 2 redes lá, a gente preferiu dormir nas redes. E fizeram comida pra gente também, sabe? Foi muito aprendizado. Então, né, a gente tem sempre aquela coisa de que, desistir nunca. Nem sempre a gente precisa, né, ficar elevando o corpo ao extremo. Por isso que eu falo da necessidade de superação, que eu falei em outro vídeo. Nem sempre, sabe? Porque, sinceramente, essa prova é uma prova que a gente não completou. A gente desistiu, né? Teria tudo para ficar frustrado, porque, poxa, né, foi muito treino, foi muito investimento, aquela coisa toda. Mas, sinceramente, quando eu me lembro dessa história, eu me lembro muito mais desse aprendizado. Eu me lembro muito mais do jegue do que do fato de não ter completado essa prova, sabe? E aquela, como diz na frase do Renato Russo, quando tudo parece dar errado, acontecem coisas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Então, assim, parecia que estava tudo errado, mas depois foi um aprendizado que a gente nunca teria tido se tivesse tudo dado certo, né? Se a gente tivesse completado a prova, a gente não ia conhecer essa família, eu não ia dar de jegue, não ia ter todo esse aprendizado que eu tive com o jegue, não ia ter toda essa certeza dos exercícios de visualização, de sentir a energia, de sentir que eu posso confiar, de acreditar no caminho, de ter fé, de trazer, né, as situações que vão de criar situações que vão trazer as soluções que a gente está buscando, porque tudo isso é uma criação. O cara resolver telefonar naquela mesma hora, ele conseguir falar com o irmão ter boa vontade, enfim, muitas coisas que aconteceram que talvez se eu não tivesse tido essa certeza que eu tenho, né, talvez se eu não tivesse pelo menos acreditado no que eu sempre acreditei, a certeza vem hoje depois de ter passado por isso e por várias outras situações. Mas talvez se eu pelo menos não acreditasse no que eu sempre acreditei, se eu não exercitasse, se eu não trouxesse essas informações para o momento realmente em que eu preciso, né? Porque eu falo para muita gente, não adianta estudar, treinar, fazer o treinamento mental todo dia e não usar na hora da grande dificuldade, né? Na hora da grande dificuldade, porque no primeiro momento muitas vezes a gente não lembra mesmo. Mas aí depois que para, respira, vem tudo que deve ser feito, né? E foi isso que eu fiz ali. E o resultado para mim não poderia ter sido melhor. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado. E que se dane que a gente não completou. Pelo menos a gente passou por tudo isso, conheceu o vão de almas. Depois que eu passei por isso, que a gente chegou e tudo mais, eu fui pesquisar. E tem um programa da Globo no Fantástico que fala sobre essa região dos vão de almas. Então procura aí, que vocês vão ver que lugar incrível, né? E que história é essa. Então não vamos ficar sempre com essa coisa de que desistir nunca. A gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos. Mas às vezes é importante dar um passo atrás para depois dar 2 ou mais à frente. Beleza? E é isso aí. Vejo vocês no mar, nas pistas, aqui no canal, nas minhas redes sociais. Espero vocês semana que vem. Já curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não inscreveu e vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Vamos espalhar amor no mundo, vamos espalhar amor na terra. Espero você.